Amém, que Deus abençoe a sua casa. Queridos, eu falava na quinta-feira acerca da mesa de Deus, eu falava sobre a mesa de Deus e aonde nos alimentar, né? E eu quero te pedir nesta hora que você pare tudo que você está fazendo, esteja fazendo. Se porventura você está na sua casa fazendo janta, pare um pouquinho. Se você está na sua casa fazendo qualquer outra, varrendo casa, arrumando casa, pare tudo. Não, se você estiver com a sua televisão ligada, desligue a televisão, por favor. Desligue essa televisão. Hoje você está ouvindo a melhor mensagem da sua vida, a palavra de Deus. Hoje você não está ouvindo o Faustão falar, você não vai ouvir o que aquele rapaz do Fantástico vai falar, você não vai ouvir o que o rapaz da Record vai falar, mas agora você vai ouvir a inerrante, a infalível e a poderosa palavra de Deus. Então, por favor, volte os seus ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje o Senhor quer falar por intermédio da sua palavra. E o interessante é que eu começo a minha palavra hoje falando sobre o que Deus quer falar. E é exatamente isso que eu quero falar nessa noite. Essa noite eu quero falar sobre a voz de Deus, né? Como eu posso me alimentar, como quinta-feira eu dizia, sobre se alimentar da mesa de Deus, se eu não sei ouvir ou discernir a voz de Deus. Se eu não consigo discernir, se eu não consigo entender a voz de Deus, certamente, como eu vou viver diariamente? Como que você vai viver diariamente? Como que você vai caminhar diariamente? Então veja comigo o que Deus está falando nessa noite contigo. Preste atenção. Deus hoje vai perguntar a você: Deus fala comigo? Ainda fala comigo? Eu ainda consigo ouvir a voz de Deus? O que você diz? O que você acha? O que você acha? Deus fala contigo por intermédio do que e do quem? De quem? Nós vamos entender um pouco isso nessa noite. Deus, ele fala de muitas maneiras. Deus, ele age de muitas maneiras. A palavra de Deus vai dizer que ainda que não há linguagem, nem há palavras deles, está lá no Salmo de número 19, versículo 3 e 4. Não há linguagem, nem há palavras deles, se não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Por causa do imenso amor de Deus, ele é capaz de falar contigo até sem palavras. Por causa do amor à humanidade, a voz de Deus ainda ecoa aos quatro ventos. Por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós, Deus ainda está falando. Ainda que você acha que você não ouve a voz de Deus, ou você ouça a voz de Deus, lembre-se, Deus continua falando através dos seus filhos. Por quê? Porque o desejo de Deus é falar com os seus filhos. O desejo de Deus é ministrar ao coração dos seus filhos. O desejo de Deus é falar com cada um de nós. E nós, seus filhos, Deus só fala por intermédio das Escrituras. E através do quê? Da sua Santa Escritura, através do Espírito Santo, através da palavra revelada e do Espírito que habita em nós. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: se você não é filho de Deus, precisa hoje entregar a tua vida ao Senhor para que Ele possa falar contigo. Aleluia. Porque Deus, ele só fala com o ímpio para a conversão do ímpio. Quando Ele quer falar com os filhos devem ter desejo por Ele. Por isso que eu pregava quinta-feira dizendo: a mesa de Deus é importante, você se alimentar de Deus. Mas quando que eu me alimento de Deus? É quando eu discerno, ou consigo discernir a voz de Deus na mesa. Porque tem pessoas na mesa de Deus, cara, mas comendo condenação para si, como diz o apóstolo Paulo, que diz: quando comeis, vocês não vos reunis para melhor, sim para pior. E as pessoas, o que chega? Chega na igreja, alimentados, como eu dizia quinta-feira, elas estavam abarrotadas de coisas ruins, e aí não consegue hoje sentir desejo pelas coisas de Deus, porque elas estão alimentadas de coisas que este mundo lhe oferece. Então a voz de Deus, ela deve ser discernida. E é através de quem que nós discernimos a voz de Deus? Primeiramente, só pode discernir a voz de Deus filhos de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida sem reservas a Jesus, você não é capaz de ouvir a voz dele. E se você é filho e não consegue ouvir a voz de Deus, sabe o que está te faltando? Desejo de fome
Espírito Santo que habita em nós, e ele fala por esta palavra inerrante, que é a palavra de Deus. O Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos filhos, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que assim como Deus falava antigamente pelos profetas, o escritor estava entendendo que agora o Filho, ou seja, Jesus, estava falando também. Mas ele fez essa colocação porque o escritor dos Hebreus ele faz uma colocação dizendo: o Filho nos ensinou a forma de andar. Eu aprendi, você aprendeu não pelo Filho diretamente falando, mas agora pelo Espírito que ele enviou a mim e a você. E ele vai dizer lá no livro de João, capítulo 16, verso 12 e 13: tenho ainda muito que vos dizer, mas não vos podeis suportar agora. Quando, porém, o Espírito ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então eu quero dizer para você que hoje o Espírito de Deus ele fala por intermédio da palavra, porque ele habita dentro do meu coração e dentro do seu coração. Uma pessoa que se converte, uma pessoa que caminha com Cristo, uma pessoa que está com Cristo, ele está com os seus ouvidos atentos à voz daquele que habita dentro dele. Mas como que eu entendo que Deus está falando comigo? Como? Somente por um caminho. Somente por um caminho. O Espírito Santo já habita dentro de você. Será que você na sua casa pode virar para alguém que está sentado aí? E aqui a gente também poderia dizer assim: o Espírito Santo habita dentro de você, Fábio. O Espírito Santo habita dentro de você, Guilherme. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é um instrumento, você é um canal aonde o Espírito Santo habita. Se o Espírito Santo habita e você não consegue discernir a voz de Deus, porque está te faltando uma coisa. E esta coisa é o conhecimento da voz de Deus. E a voz de Deus é esta: a palavra de Deus. Aleluia! Porque somente a palavra de Deus é capaz de trazer dentro de nós a alegria de viver, o entendimento de confrontarmos com os nossos pecados, o entendimento para aquilo que se levanta contra nós, aquilo que vem contra a nossa vida, contra a nossa família. Somente quando eu me inspiro na palavra, eu ganho força para vencer os inimigos que se levantam contra mim. Verdade. E uma coisa eu posso dizer: Deus hoje ainda está falando. Deus ainda fala. Em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia, querido, é um referencial porque é inspirada por Deus. Nossa, por que nós conseguimos ouvir a voz de Deus? Porque a Bíblia, ela respalda o nosso coração. A Bíblia, através do Espírito Santo, por exemplo, se você lê a Bíblia, se você estuda a palavra, ou lê, simplesmente lê todos os dias pela manhã, quando você sair dos seus desafios do dia, e quando você se encontrar diante de uma barreira, diante de uma dificuldade, diante de uma luta, o Espírito Santo vai soprar nos seus ouvidos os textos sagrados ao qual vai te mostrar o caminho da qual você vai sair. Por isso é que você é chamado de vencedor. Por que você é chamado de vencedor? Não é porque você é forte o suficiente, porque não há homem forte sequer. O homem não tem poder nenhum. O homem tem que buscar poder na mesa de Deus. E quando nós vamos para a mesa de Deus, a palavra de Deus, ela se torna uma verdade para nós, tamanha que faz com que nós venhamos transpor as nossas barreiras, porque as mensagens vêm e o Espírito Santo ministra: meu filho, vai na tua força, eu sou contigo, eu estou à frente da sua vida, eu vou fazer você vencer, eu vou fazer você triunfar. Essa situação vai vir para te derrubar, mas eu vou te botar de pé. Ainda que essa luta te abate, eu vou te botar de pé, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus, Deus fala ainda. É a palavra de Deus que diz. E a palavra de Deus, ela é invariável, infalível e completa, porque por ela nós sabemos quem Deus é.
E o que Ele quer de nós? Ele quer que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda e boa obra de Deus. Deus, quando quer que nos habilitar na palavra, Ele quer que nós sejamos perfeitos. Queridos, nos aproximar da palavra, ela faz um diagnóstico de nós. Quanto mais você se aproxima da Bíblia, mais ela vai te mostrar o quão pecador tu é. E ela vai trazer você, ela vai fazer um diagnóstico de onde estão as suas doenças, as suas enfermidades. E quando eu falo enfermidade, não é enfermidade física, são as enfermidades espirituais, as enfermidades que nos afastam de Deus, as enfermidades que fazem com que nós não creiamos em Deus como convém. Então, quando você se aproxima da Bíblia, ela faz um espelho e começa a te mostrar assim: olha, cara, você precisa melhorar nisso, olha, Bíblia, você precisa melhorar nisso, olha, Jean, você precisa melhorar nisso. E o Espírito Santo começa a fazer um retrato de você mediante a palavra. Então não pense você que você não está ouvindo a voz de Deus. Deus hoje está dizendo para você: ei, filho, eu estou fazendo hoje um check-up da sua vida. É a minha palavra que é capaz de transformar o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Deus hoje está falando por intermédio da sua palavra. E qual é a melhor passagem bíblica que eu e você podemos abrir para nós entendermos isso? É nela que nós vamos abrir nessa noite. Salmo de número 119. Glória a Deus. Nós vamos hoje estudar o maior capítulo da Bíblia. E quem sabe até 10 para as 3 da manhã a gente sai daqui. São 176 versículos de exaltação à palavra de Deus. São 170. Se você não lê, deixa eu dar uma olhadinha aqui no anunciário aqui do capítulo aqui, vai dizer assim, ó: excelência pela lei divina. Então, ou seja, o salmista, ele faz questão de exaltar a Deus, exaltar a voz de Deus, a palavra de Deus, em 176 versículos. Ou seja, o salmista, através da luta, da dificuldade, o Carlos, ele citou logo o versículo 105, eu vou falar sobre ele também, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se tem uma passagem na Bíblia que exalta a voz de Deus, é o Salmo 119. Se você quer conhecer mais a Deus, leia o Salmo 119 todo. Se você conseguir num dia, ou 2 dias, ou 3 dias, não importa. Isso aqui você lê em 10 minutos, 15 minutos, de repente, você consegue ler. Você pega o Salmo 119, ele é a exaltação da voz de Deus. Então hoje eu queria contigo ir até as 10 para as 3 da manhã e nós podemos estudar pelo menos alguns versículos, algumas passagens. Estou brincando, gente. Eu sei que as meninas estão sozinhas em casa. Jean já ficou apavorado ali, já olhou para o relógio e perguntou: minhas meninas estão em casa, né, pastor? Não, estou brincando, mas nós vamos aqui soltar ou dar saltos dentro desse texto e nós vamos conhecer um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre esse capítulo, né? Ou essa passagem que faz a apologética ou a apologia da palavra, da voz de Deus. Ele defende a voz de Deus. Então eu gostaria que você lesse comigo. Primeiramente, vamos começar logo no começo, é claro. Vamos começar no começo, versículo 1 e 2, vai dizer assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Os que andam na lei do Senhor, guardando as suas prescrições, buscando sinceramente, são felizes. Você quer ser feliz? Olha, pastor, eu não quero saber de nada, eu só quero ser feliz, né? Tem gente que é assim: olha, eu não quero saber de nada, só me deixa eu ser feliz. Tu quer ser feliz? Bote a palavra de Deus dentro do seu coração. Deixa a palavra de Deus invadir as prescrições de Deus. Está aqui, ó. Diz aqui o verso de número 1. Irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Felizes, são felizes aqueles que guardam as prescrições de Deus. Deus hoje está dizendo que a felicidade se encontra na voz de Deus, na palavra de Deus, no contexto de Deus. Então, se você quer ser feliz, eu quero ser feliz, bata aí no seu peito, quer ser feliz? Seja feliz hoje com a palavra de Deus.
assistindo. Então guarda, sabe que está aqui meu filho Guilherme, jovem, e estão aqui os meus filhos que também, meu filho Gabriel que está me ouvindo, lá na casa da namorada dele. Então daqui uma forma de nós mantermos o nosso caminho puro, guardando a palavra do Senhor. Verso de número 11 e 13 diz assim: 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Versículo 13: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Se guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração, não vamos pecar contra Deus. Quer fugir do pecado? Sabe por que muita gente peca hoje e vive no pecado? Porque elas não conseguem guardar a palavra de Deus. É verdade. Elas estão distantes da palavra de Deus. A verdade das Escrituras não são verdades na vida dela. E é por isso que ela está longe de Deus. Por isso que as pessoas não gostam de ouvir sobre a palavra de Deus. Porque as pessoas querem viver a sua vida. Ou não? E aí o grande problema está que quando a gente quer viver a nossa vida sem dar atenção à palavra, sabe como é que ficam os nossos pés? Escorregadios. Os nossos pés são escorregadios, nós vacilamos, nós começamos a perder a sensibilidade de entender Deus. Aí sabe o que a gente faz? A gente abandona a presença de Deus, a gente adora a igreja, mas quando nós falamos de caminhar com Deus, o homem, ele abandona a presença de Deus porque ele não tem entendimento da palavra. Apesar do Espírito Santo estar nele, apesar do Espírito Santo habitar na vida dele, ele não consegue discernir a voz de Deus com intimidade com a voz de Deus, que é a palavra. É verdade. Já dizia Moody em um dos seus, ele pegou a sua primeira Bíblia e ele escreveu assim, este livro, ele escreveu na capa da sua Bíblia. Se você quiser escrever, escreva também, William. Moody escreve na capa da Bíblia dele dizendo o seguinte: este livro vai te manter longe do pecado, ou o pecado te manterá longe deste livro. Tem pessoas que estão longe do livro de Deus, da voz de Deus, porque infelizmente caminham uma vida de pecados. Mas quem se afasta do pecado, quem tem desejo pela voz de Deus, tem fome e sede de Deus, como eu falava na quinta-feira, ele consegue discernir a voz de Deus, ele consegue entender que Deus é para ele a sua fonte de alimento, ele é quem sacia a sua sede, e é ele que é a voz que dirige o seu coração. E é isso que Deus quer de nós. O versículo 18 vai saltar aos nossos olhos. Vai dizer assim, verso 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Só contemplaremos as maravilhas da lei do Senhor na medida em que nossos olhos forem desvendados pela própria palavra de Deus. Somente a palavra de Deus consegue derrubar as escamas dos nossos olhos. Somente a palavra de Deus faz nos desvendar a nossa escuridão. Ganha claridade quando nós temos a palavra de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Sem a palavra de Deus, nós vivemos numa imensa escuridão. Sem a Bíblia, nós vivemos numa imensa escuridão, meu irmão. Distante da palavra de Deus, você não consegue discernir o que o mundo está falando contra a sua vida. Você não consegue ter sabedoria para agir em momentos difíceis. Você só consegue vencer momentos difíceis na sua vida quando você consegue discernir de Deus. Então, aqui no versículo 18 vai dizer, e é claro que somente assim poderemos contemplar as maravilhas de Deus. Você quer ver as maravilhas de Deus na sua casa? Você quer ver as maravilhas de Deus na sua vida? Você quer ver as maravilhas de Deus no seu dia a dia? Então passe a contemplar a palavra de Deus e deixar com que ela penetre o seu coração. Por isso que o salmista vai dizer: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tire as vendas dos meus olhos, Senhor. Tire as vendas dos meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. O que o Senhor tem preparado para mim, o que o Senhor tem preparado para a minha casa, o que o Senhor tem preparado para a minha família. Tire as vendas dos meus olhos. E isso somente a voz de Deus pode fazer. Aleluia. Somente a voz de Deus pode fazer. Ninguém mais. O verso 25 vai dizer assim: a minha alma
diante da palavra de Deus. A palavra nos vivifica e nos fortalece, querido, e nos consola quando estamos doentes, tristes e angustiados. Pessoas que vivem uma vida angustiada, vivem uma vida doente, cara. Ela não tem força de orar, ela não tem força para buscar a Deus. Mas sabe por que está sem força? Sabe por que, César, que a pessoa está sem força? Porque ela não tem intimidade com a palavra. É verdade. E a falta da intimidade com a voz de Deus nos enfraquece. Hoje, querido, eu quero te despertar para que você acorde para um momento de intimidade com a palavra. A leitura da palavra nos alegra, nos fortalece. A leitura da palavra nos põe de pé. A leitura da palavra, ele desbarata exército diante de nós. A leitura da palavra fortalece os nossos braços para a guerra. Então põe-se de pé, meu irmão. Rita, põe-se de pé, minha irmã. Estude a palavra, Suzete, leia a palavra. Creia que Deus está contigo e a voz de Deus é a sua palavra. Creia nisso. Creia nisso na sua vida. E aí vai dizer, somente a palavra de Deus nos fortalece e nos consola quando estamos doentes, tristes e angustiados. A angústia na sua vida, você não consegue dormir, você é uma pessoa depressiva, você está deprimido. Saiba do seguinte: leia a Bíblia, leia a palavra, deixa a Bíblia entrar no seu coração. A Bíblia é a voz de Deus revelada pelo Espírito. Versículo 26, versículo 28 vai dizer assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista está dizendo: olha, a minha alma está chorando, a minha tristeza, a minha angústia tem tomado a minha vida, mas eu tenho certeza que a tua palavra vai me fortalecer, a tua palavra vai me botar de pé, a tua palavra vai espantar a angústia, a tua palavra vai espantar a depressão. Em nome de Jesus. A tua palavra é capaz disso. E o versículo 50 vai dizer assim, olha o que diz no verso 50: o que me consola na minha angústia é isto. Olha só que lindo: que a tua palavra me vivifica. Olha o que diz o salmista: o que me consola na minha angústia é isto. O que me consola no momento da minha angústia, no momento da minha dor, no momento das minhas dificuldades, Cícera, nos momentos em que eu estou passando as minhas lutas, Cícera, o que me consola é isso. É a tua palavra que me vivifica. É a tua palavra que me pega, ainda que morto consegue me dar vida, ainda que triste, abatido no pó, ela me põe de pé, porque a palavra me vivifica. Na minha angústia, clamei o Senhor e Ele me ouviu do seu alto monte. A palavra de Deus, ela nos vivifica, queridos. Aleluia. Nós estamos no Salmo 119, aonde está a exaltação da voz de Deus. E o que está se mostrando aqui para nós, que ainda que haja angústia, ainda que haja depressão, ainda que haja choro, ainda que haja doença, ainda que haja tristeza, ainda que haja tudo isso, a palavra é capaz de nos levantar deste monturo e nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia é fantástica, a Bíblia é tremenda. O verso 45 tem algo aqui interessante, mas numa outra versão. A minha versão é a Ara, a minha versão da minha Bíblia é a Ara, mas a versão NVI, se você tem uma versão NVI, vai falar assim: andarei em verdade, em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Só alcançamos verdadeira liberdade na medida em que buscamos e andamos nos preceitos revelados da sua palavra. Só tem uma maneira em que eu e você, andei comigo o verso 45 aqui, em outra versão da minha Bíblia: e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Aqui vai dizer: andarei em verdadeira liberdade, ou seja, a verdadeira liberdade só se dá, Carlos, na palavra de Deus. Aleluia. Glória. Somente na palavra de Deus nós temos verdadeira liberdade. Não é uma liberdade que o mundo dá, não é você amanhã ir para a praia, agora o governo liberou as praias, eu vou para a praia e está tudo bem. Não é isso que é liberdade. Liberdade é você não estar mais submisso ao pecado e estar livre em Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes em mim
e minhas palavras permanecerem em vós, ele fala: verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Olha só, o caminho da libertação não é só conhecer a verdade, mas é permanecer na verdade. Se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra de Deus, ela deve permanecer em nossas vidas, Ângela. Ângela, a palavra de Deus deve permanecer na sua vida, na sua família, no seu dia a dia. A palavra de Deus deve ser uma verdade inerente dentro de vocês. Glória a Deus. Somente assim nós veremos a liberdade que o Senhor pode nos dar. O verso 56 da NVI, ela vai dizer: esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Abra aí no versículo 56, diz assim: tem se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Na NVI vai dizer: esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Olha só, tudo isso que nós lemos nos Salmos só acontece na nossa vida, ou na vida daqueles que praticam a palavra. Não adianta eu e você ouvir a palavra, que nem você está ouvindo hoje, que nem você na sua casa, Denise e Paiva, você está ouvindo hoje a palavra de Deus. Não basta só ouvir, tem que ser praticante. Devemos praticar a obra de Deus. Leia comigo, você está com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 119? Põe aí uma caneta aí, vamos pular lá em Tiago, rapidamente. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 25. Nós devemos ser praticantes das obras de Deus. Nós devemos praticar as obras de Deus. Então, por favor, abra comigo em Tiago 1, do 22 ao 25, que diz assim, ó. Tiago 1, 22 ao 25. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, a semelhança ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como ele era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz ou bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Queridos, feliz vai ser não somente quem ouve a palavra, mas quem pratica a palavra. A palavra não pode ser somente algo que você busca para ler para o seu bel prazer, mas você deve botar a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus deve ser uma prática constante e diária na vida do cristão. A palavra de Deus não basta simplesmente eu ler a Bíblia ou ouvir sobre a Bíblia. Eu tenho que também, Jean, praticar sobre a palavra e falar do amor da palavra, dizer o que a palavra diz. Quando eu pratico, eu me torno muito mais do que apenas um ouvinte, mas um verdadeiro cristão. Aleluia. Abra comigo ainda em Mateus capítulo 7. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 vai dizer assim, a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, quando nós não praticamos a Bíblia, não praticamos a voz de Deus que sopra dentro do nosso coração, olha, nós estamos prestes de derrubar a nossa casa toda. Terrível isso, mas é verdade. Quando nós somos pessoas que não operamos segundo a palavra, olha aqui,
todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Uma mulher prudente, um homem prudente, ele pratica a palavra de Deus. A voz de Deus deve ser praticada. A voz de Deus deve ser uma prática diária em nossas vidas. Sem a prática da palavra, nós estamos prestes a construir sobre a areia e provavelmente não teremos força quando os ventos chegarem. Olha, quem sabe o vento está chegando na sua vida. Quem sabe o vento está chegando na casa. Quem sabe o vento está chegando na sua família. Mas sabe o que acontece? Se a tua casa estiver edificada sobre uma rocha, que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus, certamente alcançarás a vitória, porque o Senhor vai manter essas casas de pé. A casa que está firmada sobre a voz de Deus, eles conseguem alcançar a vitória. Aleluia, glória a Deus. Ele consegue alcançar a vitória. Continuamos ao Salmo de número 119, verso 163, vai dizer assim: companheiro eu sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. Nós devemos caminhar e andar juntos com aqueles que temem o Senhor e guardam os seus mandamentos. Aqueles que guardam os preceitos do Senhor, eles devem ser os nossos companheiros. Carlos, eu quero andar contigo, porque você guarda os preceitos do Senhor. Eu quero andar contigo, minha irmã Suzete, porque você guarda os preceitos do Senhor. Eu quero andar com vocês que estão aqui, porque vocês guardam os preceitos do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso relacionamento com o ímpio, quando Deus fala de relacionamento com o ímpio, o relacionamento com o ímpio deve ser por somente um fator, querido. O fator que você deve ter relacionamento com o ímpio é para ganhá-lo para Cristo, é para pregar a palavra para ele, é para anunciar o evangelho para ele. Se você anda com o ímpio e você ainda se assenta nas rodas e ri com ele, você ainda não entendeu o que é o processo de Deus na sua vida. Porque um cristão, um lavado, redimido, uma luz, um sal da terra, ele não se contamina com as coisas desse mundo, porque ele é chamado segundo a vontade de Deus. Aleluia. E o Salmo de número 1, Salmo 1, verso 1, em umas traduções vai dizer assim: como é feliz o homem que não anda atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa das rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Olha só essa tradução dessa Bíblia. Muito boa tradução, né? Eu vou repetir a tradução dessa Bíblia para que você grave, né? É a ABV. Vai dizer assim no Salmo 1, verso 1. Vai dizer assim: feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa das rodinhas onde fazem pouco caso de Deus. Olha que profunda é essa passagem. Então nós não devemos estar em rodinhas de quem não comunga da mesma visão que você. E se você não entende isso, se você ainda não é filho, se você não entende isso, é porque você ainda não ouviu a voz do teu Salvador. A voz do teu Salvador diz que você, quando chegar perto do ímpio, se não for para ganhá-lo para Deus, vai embora, deixa aquele homem para lá. Você saiba que este homem, essa mulher que está te afastando de Deus com conversas tolas, com conversas inúteis, essa pessoa está colocando em você coisas ruins, gordura, coisa que não vai fazer você crescer e nem se aproximar de Deus. Então, por favor, saia das rodinhas, das conversações de pessoas que não amam a Deus. Ouça a voz do seu Deus nesse dia. E aí, se eu fizer tudo isso, minha vida vai ser boa? Minha vida agora vai andar? Minha vida não vou ter mais problema? Pelo contrário, querido. A vida do cristão é uma vida de aflições, porque a nossa leve e momentânea perseguição, ela gera em nós um peso de glória. É verdade. Então saiba disso, as aflições nos fazem bem na medida em que nos levam a guardar a palavra do Senhor. E podemos ser perseguidos e afligidos sim, por praticarmos a palavra do Senhor. Leia comigo em 2 Coríntios capítulo 6, deixa marcado aí, 2 Coríntios capítulo 6, do 4 ao 10, vai dizer assim, olha o que diz a palavra do Senhor, do 4 ao 10, vai dizer: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos,
como ministros de Deus, na minha muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigilância nos jejuns, na pureza no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus, aleluia. É isso que faz, querido. As aflições nos aproximam de Deus, as aflições nos levam para os pés de Deus. Então é assim que nós vamos perceber. Se você voltar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, capítulo 3, verso 12, que diz assim, ó. 2 Timóteo 3, 12. Fala aí. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Meu Deus. Meu Deus. Olha o que ele diz, verso de número 12. Se com ele perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, ele permanece fiel, de maneira que nenhum pode negar, de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Versículo de número 89, nós estamos indo para o final lá do Salmo 119. Vamos lá, versículo de número 89, vamos entender aqui sobre essa passagem da palavra de Deus. Versículo de número 89 diz assim, a 91. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. A palavra do Senhor está firmada para sempre no céu e sustenta todas as coisas. Irmãos, saiba do seguinte: as aflições nos aproximam de Deus, a confiança na palavra nos aproxima de Deus. Deus continua firmando a sua vontade através da sua palavra. Então mantenha-se firme na palavra. Salmo ainda de número 119, versículo 96, diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Ou seja, toda perfeição tem seu limite, mas os mandamentos do Senhor é ilimitado, ou são ilimitados. Saiba disso, os mandamentos de Deus, eles não têm fim. Os mandamentos de Deus são maravilhosos, os mandamentos de Deus nos mantêm de pé, os mandamentos de Deus nos fortalecem, os mandamentos de Deus, eles não param. Pense em você, se você crê em Deus, se você caminha na palavra de Deus, se você está firme com a presença de Deus, saiba que a melhor coisa que nós devemos confiar são os mandamentos infalíveis de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os mandamentos de Deus, eles duram eternamente. Os mandamentos de Deus, eles permanecem para sempre. Os mandamentos de Deus é perfeito e ele é ilimitado. Verso 98 ao 100 diz assim: 98 ao 100: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Olha só. Porque aqueles que eu os tenho para sempre comigo, porque aqueles que eu os tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Se guardarmos os mandamentos do Senhor, nós seremos mais inteligentes que os nossos mestres, do que os nossos inimigos, que nós guardamos os mandamentos de Deus. Que isso? Tu já reparou que tem jovem que é mais inteligente do que muitos velhos? Porque se ele é temente a Deus, se ele busca os preceitos de Deus, ele se torna mais prudente diante do Senhor. Não é a experiência da vida que vai fazer de você prudente, mas é o temor do Senhor.
Não é a tradição que vai fazer você mais experiente, é o temor e o desejo pela palavra e a voz de Deus. Versículo de número 103, vai dizer assim, 103, a palavra do Senhor é mais doce que o mel, ou seja, ela é doce, ela é maravilhosa. Verso de número 105, o Carlos falou aqui, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se nós andarmos em locais escuros, se nós andarmos por locais, trilhas escuras, a palavra de Deus é capaz de nos iluminar. Olha, se você não sabe que decisão tomar na sua vida, a palavra de Deus é capaz de te direcionar, a palavra de Deus é capaz de te dar direção. Por isso que é tão importante nós estarmos com a palavra, lermos a palavra, estudarmos a palavra, porque nos momentos escuros da nossa vida é a palavra que nos dá direção. Aleluia. Versículo número 130, e eu estou pulando, vamos lá. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, ou seja, a palavra revelada esclarece e dá entendimento a todos nós. Olha o que diz o Salmo de número 19, o Salmo 19 no verso 7, ele vai dizer uma coisa tremenda aqui, que eu decidi separar, para a gente dar uma lida no Salmo de número 19, verso 7, diz assim, a palavra de Deus. Se você está acompanhando comigo, está anotando, anote aí. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se você acha que você não é dotado de nenhum conhecimento, à medida que você conhece a palavra, Deus te dá sabedoria, mais do que qualquer homem, mais do que qualquer pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é capaz de fazer você um leão a fugir contra os seus problemas. A palavra de Deus, ela te põe de pé de tal forma que faz você uma pessoa simples se tornar um grande sábio, porque ela é a verdade de Deus. É verdade, glória a Deus. Versículo de 140, a palavra do Senhor é puríssima, diz lá, a parte B ainda do verso do Salmo 19, 8b, vai dizer que a palavra do Senhor é pura. Versículo de 142 e o 160, vai dizer assim, o 142, a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E o número 160 diz assim, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Ou seja, essa palavra é uma verdade. Hoje eu estou enfatizando para vocês que a palavra de Deus é uma verdade. A voz de Deus está dentro da Bíblia. Se você guardar os versículos que eu estou falando contigo, estudar esses versículos, você vai ver que você vai enfrentar o amanhã. Aleluia. Você vai enfrentar melhor os seus desafios no amanhã. Porque a palavra de Deus é uma verdade, está dizendo aqui. O versículo está dizendo 142, ela é uma verdade, a tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E o último versículo que eu quero meditar com vocês é o 165. Mas antes de eu fechar, eu quero que você entenda o seguinte. Jesus, ele disse no livro de João, capítulo 14, verso 6, como eu afirmava a vocês que a palavra de Deus é a verdade, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu irmão, minha irmã, a verdade de Deus é essa, que Jesus morreu para te salvar. A verdade de Deus é que você, outrora perdido, distante de Deus, foi chamado segundo o propósito de Deus. Para quê? Para quê? Por que você acha que você foi chamado por Deus? Você já parou para pensar nisso? A minha pergunta a você hoje, nessa noite, você que está em casa e vocês que estão aqui comigo, tu já perguntou a você por que você nasceu e por que você está na presença de Deus, se é que você está na presença de Deus? Já se perguntou por isso? E a minha resposta a você é que você lembre-se que Jesus, ele se entregou na cruz por você. Você era merecedor da cruz. Você é pecador como eu. Somos pecadores. Somos errantes, vacilantes. Nós somos vacilão, a palavra é essa mesmo. Nós somos um bando de vacilão.
somente com a palavra de Deus nós deixamos de vacilar. Somente entendendo o que Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz, pagou um alto preço. Ele foi chicoteado, massacrado. Foi no madeiro, mas o madeiro não pôde contê-lo. Ele foi lançado numa tumba fria. Ele ficou ali, todo envolto a panos e a especiarias. Mas ao terceiro dia, o seu Jesus, o meu Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou para nos dar vida. Ele ressuscitou para te dar vida, para te dar vitória, para te tirar do cárcere da escravidão do pecado. Então você hoje tem sim um entendimento de que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Então se você ainda não está ouvindo a voz de Deus, é porque te falta Jesus. E se você ainda não está ouvindo a voz de Deus e já tem Jesus, é porque te falta fome e sede por Jesus. Hoje a palavra dele para você é: creia na minha mensagem, creia na minha palavra, a minha voz ainda ecoa tocando através do Espírito que habita em vós. O Espírito Santo habita em vós, mas você só será lembrado ou lembrará da voz de Deus se você ler a palavra de Deus. É verdade, meu Deus. E o último versículo que eu quero ler deste salmo é o 165, que diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei. Vou repetir: grande paz tem os que amam a tua lei. Aleluia. Para eles não há tropeço. Ou seja, eu não tropeço quando eu tenho a lei do Senhor nos meus lábios. Eu não vacilo quando eu tenho a palavra de Deus comigo. Eu não ando em lugares escorregadios quando eu creio na palavra, estudo a palavra e tenho ela comigo. Meu irmão, minha irmã, essa noite que eu quero dizer para você é que a voz de Deus ainda continua ecoando aos quatro ventos. Ainda que você ache que a voz de Deus não fala, ainda que você ache que a voz de Deus está muda, Deus está mudo, a palavra dele diz que Deus ainda está falando. Querido, deixa eu falar uma coisa para você que está em casa. Deixa eu falar uma coisinha para você que está aqui no templo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é que vos lembrará. Se o Espírito Santo habita em você e você ainda está triste, amargurado, depressivo, caído, não consegue se levantar, é porque te falta você botar algo na frente do Espírito Santo para que ele lembre. Sabe o que é? A leitura da palavra. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai lembrar. Eu só lembro que eu já vi. Se eu nunca vi a Bíblia, eu não consigo lembrar. O Espírito Santo não consegue te lembrar. Então saiba do seguinte: só existe uma maneira de o Espírito Santo fazer renovar você por dentro. Só existe um caminho do Espírito Santo trazer vitória nos momentos de luta. Só existe um caminho do Espírito Santo trazer vitória no momento da angústia. Só existe um caminho do Espírito Santo trazer de novo a você a vitória na sua casa, na sua família, nos céus. É quando você lê a palavra, é quando você tem a voz de Deus ecoando dentro de você. O Espírito Santo vai te fazer lembrar que você é mais que vencedor. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, a palavra vai te lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar que você é mais que vencedor, de que o Espírito Santo está contigo, de que a presença de Deus está contigo, de que o Senhor não deixará que seus pés vacilem e nem que você se escorregue. Por isso, eu fecho nessa noite dizendo para vocês: grande paz tem os que amam a tua lei. Você tem paz? Está te faltando paz? Ame a lei do Senhor. Para esses não há tropeço. Você não vai cair. Você não vai cair na medida em que você estuda a Bíblia, leia a palavra. Hoje, o que eu quero dizer para você é que a voz de Deus continua ecoando. Glória a Deus. E se você não está ouvindo a voz de Deus, Ele está te convidando hoje a ouvir a sua voz através da sua palavra. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com pessoas aqui que falam comigo: olha, eu sinto que eu sinto tristeza.
Eu estou na presença de Deus, mas eu quero abandonar tudo, eu quero deixar tudo. Tem hora que eu não tenho força. Eu sinto que o pecado é mais forte do que eu. É porque te falta a palavra, a voz de Deus dentro de você. Hoje o Espírito Santo quer falar contigo. Hoje o Espírito Santo quer fazer morada dentro de você, como ele já mora. Mas ele quer te fazer lembrar de coisas que você ainda não leu e que precisa ler. A voz de Deus ecoa. A voz de Deus ecoa por intermédio da sua palavra. Então dê mais atenção à voz de Deus. Leia mais a Bíblia e deixa Deus falar contigo. Nós vamos orar nessa noite. Eu vou te convidar a você curvar a sua cabeça na sua casa. E se você não está tendo intimidade com a voz de Deus, acredito que esse é o momento de você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e, quem sabe, falar para Deus o que você está sentindo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou nesta noite. Eu entrego a minha vida a Ti através da Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra que ilumina os nossos caminhos. É a Tua palavra que nos afasta do pecado. Senhor, quantas pessoas estão com medo da morte. Quantas pessoas estão com medo de morrer, Senhor. Mas a Tua palavra traz vida. A Tua voz ecoa aos quatro cantos. A Tua voz ecoa dentro de mim. A Tua voz ecoa como a voz de muitas águas. A Tua voz desperta dentro de mim e diz que não. A Tua voz diz que eu vencerei. A Tua voz vai dizer, Deus, que ainda que eu tenha sido perseguido, ainda que a perseguição faça parte da minha vida, eu sou um vencedor, porque eu já fui chamado para um dia habitar contigo nos céus. Ó Deus, ainda que eu sei que a morte possa vir contra mim, a perseguição, a dor, Pai, ainda que a perseguição e a luta venha contra a minha vida, eu permanecerei na Tua palavra, porque a Tua palavra traz intimidade contigo, a Tua palavra me aproxima de Ti, a Tua palavra me traz para perto de Ti, a Tua palavra diz que eu sou em Ti mais do que vencedor, a Tua palavra diz que ainda que a luta, a tormenta, a angústia, a depressão se levantem contra mim, o Teu Espírito me revelará na Tua palavra e me colocará de pé, e nenhum mal poderá me resistir, porque maior é a Tua palavra que habita em meu coração. Glória a Deus, aleluia. A Tua palavra é uma verdade, Senhor. A Tua palavra resplandece dentro de mim, e eu quero te pedir por esses meus irmãos agora, Pai, pessoas que estão abatidas, tristes, sobrecarregadas,
É o meu pedido a Ti. Toda tristeza vai embora. Em nome de Jesus. Todo mal vai embora. Oh, meu Deus. Toda doença vai embora. Toda depressão vai ser retirada. E a Tua palavra se torna uma verdade dentro de nós. Sou grato a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Amém.